Vamos lá, pessoal, vamos agora para uma aula extremamente importante para o exame de suficiência e, claro, para concursos públicos também. Para você ter ideia, no exame de suficiência, esse assunto aqui é responsável por quase 10% da nota total da prova. A prova tem 50 pontos, só esse assunto é responsável por 4 questões e às vezes até mais. Olhando pelo lado da eficiência, você precisa obrigatoriamente dominar esse conteúdo para ir para a prova do CFC e, claro, passar do jeito mais tranquilo possível, que é da forma como a gente mostra aqui no nosso treinamento. Então, pessoal, CPC 00, estrutura conceitual, você não pode deixar de estudar com afinco. E como é que você vai estudar isso daqui? Primeiro, assistindo essa aula. Segundo, lendo a norma também. Terceiro, resolvendo muitas questões lá no CFC Questões. Não tem a mínima chance de você acertar as questões na sua prova se você não responder muitas questões lá no CFC Questões sobre esse tema. Então, o estudo aqui envolve leitura de norma, assistir essa aula e, claro, resolver muitas questões. Errou a questão? Em vez de você correr para o comentário do professor ou pedir para o professor explicar, vai na norma, dá um Ctrl F na norma, né? Dá um pesquisar na norma o trecho exatamente que você errou na questão. Por quê? Porque as questões são cópia e cola da norma. Se você copiar o enunciado da questão lá do CFC Questões e colar na norma, você vai encontrar a resposta. Então faz isso, é dessa forma que eu sugiro que você estude. Aqui não tem raciocínio, aqui não tem matemática, aqui você não tem que pensar muito, pessoal. CPC 00 é literalmente cópia e cola de norma. Não tem o que pensar. Se você sabe ler, você vai acertar as questões. Porém, precisa fazer o processo de resolver muitas questões e verificar quando você errar, claro, lá na norma, onde é que está a resposta. Porque é assim que você vai captar a mensagem dessa norma, que é muita decoreba, mas são pontos gratuitos na prova. A gente não pode se dar ao luxo de errar isso aqui na prova, tá bom? Então vamos lá agora começar a nossa aula sobre o CPC 00. Bom, pessoal, estou aqui embaixo agora. Vamos começar aqui a nossa aula sobre o CPC 00, a famosa estrutura conceitual da contabilidade. Vamos seguindo aqui. Essa norma ela é dividida em 8 capítulos, na verdade 9 capítulos, né? Começando aqui no capítulo 0 e indo até ao capítulo 8. Então nós temos aqui bastante coisa, mas claro que eu faço o trabalho aqui de quê? De filtrar o conteúdo, porque eu não quero que você estude coisas que não caem, não precisa. O nosso objetivo é fazer você passar na prova da forma mais tranquila, mais suave possível. E para que isso aconteça, nós trazemos aqui no nosso treinamento apenas o que cai na prova. E como é que eu sei isso? Porque eu passo muito tempo analisando todas as provas de concurso público, exame de suficiência, onde teve contabilidade, eu estou analisando e identificando os padrões da banca e trazendo aqui para vocês. Então, nessa aula, você vai ter aqui o que cai em 99,9% das provas. Algo que fugir aqui, meu amigo, é o famoso ponto fora da curva. Todo mundo vai errar. Então, para você acertar 99,9% das questões, fica aqui nessa aula até o final, que você vai ter todo o conteúdo filtrado, mapeado e direcionado para você acertar as suas questões. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, galera, é entender o que é o CPC 00. O CPC 00, ele descreve o objetivo do relatório financeiro para fins gerais e seus conceitos. Basicamente, eu gosto de chamar ele como se fosse um manual de instruções da contabilidade. Ele vai ser uma norma que vai ditar, eu não vou dizer regras, você vai entender um pouco mais na frente, mas ele vai ditar instruções para outras normas que virão posteriormente. O CPC 01, 02, 03, 09 e aí vai indo. Temos várias normas, porém o CPC 00 ele serve como um manual de instruções para essas outras normas. Então, primeiro passo é que você entenda o que é essa norma, o famoso CPC 00, Framework, a estrutura conceitual da contabilidade. Aí ele vai trazer instruções, conceitos, para outras normas, certo? Mas só para outras normas, Felipe? Não, a gente vai ver agora um pouquinho mais de conteúdo. Então aqui no capítulo 0 a gente vai trazer mais alguns detalhes sobre o que é o CPC 00 e principalmente qual que é a finalidade da estrutura conceitual. Então vamos lá aqui continuando. O objetivo do CPC 00 é o seguinte. Primeira coisa, palavra-chave auxiliar. Ele tem a finalidade de auxiliar. Auxiliar o que, Felipe? Primeira coisa, o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade para que tenham uma base em conceitos consistentes. Segunda coisa é o de auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes
quando nenhum outro pronunciamento se aplica a determinada transação ou outro evento. Já a gente vê isso daqui. Ou quando o pronunciamento permite uma escolha de política contábil. E auxiliar as partes a entender e interpretar os pronunciamentos. Então, esses são os três objetivos que está lá no CPC 00. É o de auxiliar desenvolvimento de normas, desenvolvimento de políticas contábeis e entender e interpretar os CPCs, ok? Então vamos seguindo aqui. Felipe, isso cai em prova? Cai. Acredite se quiser, isso daqui cai sim em prova. Então vamos lá para a nossa primeira questão de prova para tornar a aula mais dinâmica. A estrutura conceitual da contabilidade advém da teoria da contabilidade, à medida em que determina quais serão as regras, princípios e convenções a serem adotados nas normas contábeis. Sobre a finalidade, olha aqui, do CPC 00, analise as afirmativas a seguir. 1. Auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade para que tenham base em conceitos consistentes. 2. Auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes quando nenhum pronunciamento se aplicar a determinada transação ou outro evento, ou quando o pronunciamento permite uma escolha de política contábil. 3. Auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes quando o pronunciamento permite uma escolha de política contábil. E 4. Auxiliar todas as partes a entender e interpretar os pronunciamentos. Galera, gabarito aqui, letra D de dado. Por quê? Felipe, aqui ó, cópia e cola o que nós lemos aqui. Tá aqui ó, tá tudo aqui. Pode conferir que está tudo aqui. Como eu falei, pessoal, essa norma, ela é cópia e cola, sem tirar nem pôr da norma. Você não tem que raciocinar, tem apenas que decorar. E para decorar, você precisa responder muitas questões. Então, vai lá no CFC Questões e responde o máximo de questões que puder, tá? Essa daqui é a mesma questão, apenas com gabarito marcado. E temos aqui uma outra questão, ó. São questões recentes, tá? 2024, 2023, questões recentes. Isso daí continua assim caindo em provas. De acordo com o CPC 00, as finalidades da estrutura conceitual são auxiliar todas as partes a entender e interpretar as normas, exatamente. Auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade para que tenham base em conceitos consistentes, exatamente. Auxiliar investidores, credores por empréstimo ou outros credores existentes e potenciais a estimar o valor da entidade que reporta. Isso aqui não, a gente não viu isso aqui. 4. Auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes quando nenhum outro pronunciamento se aplica a determinada transação ou outro evento, ou quando o pronunciamento permite uma escolha de política contábil. Corretíssimo, tá lá. 5º, auxiliar os usuários a avaliar liquidez e solvência da entidade que reporta suas necessidades, blá blá blá. Isso aqui tá, a gente viu, pessoal? Não, a gente não viu. Você pode perceber que o 3 e o 5 até que faz sentido, mas não tá nesse rol aqui da norma. Não tá, isso aqui é lá da norma, tá? Então, se não está aqui, está errado, ok? Então, gabarito aqui, ó, 1, 2 e 4. Gabarito, letra E de escola. Show de bola! Então, já vimos aqui o objetivo do CPC 00, que é o de auxiliar. Atenção, pessoal, isso daqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca, tá certo? Isso aqui despenca em prova. Seguinte, o CPC 00 não é um pronunciamento propriamente dito. Nada contido nesta estrutura conceitual se sobrepõe a qualquer pronunciamento ou qualquer requisito em pronunciamento. Vamos lá, como eu falei, o CPC 00 é como se fosse um manual de instruções gerais, certo? E nós temos várias normas. Temos, por exemplo, o CPC 16, que fala sobre os estoques. Se aqui no CPC 16 tiver algo mais específico, um pouco diferente do que está sendo tratado aqui no CPC 00, você vai observar o CPC 16, mesmo que esteja algo um pouco diferente ou até totalmente diferente do que traz aqui no CPC 00, tá? Porque, como eu falei, ele é um manual de instruções geral, mas uma regra específica ela é mais relevante no contexto da contabilidade. Então, você sempre vai observar uma regra específica. Tá certo? Então lembra, o CPC 00 não é um pronunciamento propriamente dito. Nada contido no CPC 00 se sobrepõe a qualquer pronunciamento ou qualquer requisito em pronunciamento. Ok? Então, a norma específica, CPC 01, 02, 03, enfim, a norma específica sempre vai se sobrepor ao CPC 00. Tá certo? Então vamos seguindo. Felipe, isso cai em prova? Cai. Olha só.
Considerando que dispõe o CPC 00 a respeito da sua finalidade e status, analise as assertivas abaixo e assinale V para verdadeiras e F para falsas. Estrutura conceitual não é uma norma propriamente dita e, portanto, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração e divulgação. Isso aqui está correto. Nada na estrutura conceitual substitui qualquer norma, interpretação ou comunicado técnico. Corretíssimo. É finalidade da estrutura conceitual dar suporte aos órgãos reguladores nacionais. Corretíssimo. E, por último, não é finalidade da estrutura conceitual dar suporte ao desenvolvimento de normas, interpretações e comunicados técnicos à revisão dos já existentes. Isso aqui está errado, falso, né? Sim, o CPC 00 ele deve dar suporte ao desenvolvimento de novas normas. Nós vimos lá agora há pouco. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Então, vamos seguindo, pessoal. Aqui é o gabarito, letra D de dado. Perceberam, pessoal? Como eu falei, aqui não tem muito o que você raciocinar. É literalmente cópia e cola da norma. Então, para você estudar com esse tipo de conteúdo, né, com esse tipo de assunto, que sempre cai copiando e colando a norma, você precisa, primeira coisa, terminar essa videoaula aqui. Segundo, responder muitas questões. E quando você errar a questão, que vai ser cópia e cola da norma, você não vai pedir uma explicação para o professor primeiro. Você vai na norma, dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá na norma, um Ctrl+F, né? Pesquisa. Você pesquisa o trecho lá da questão na norma, que você vai encontrar a resposta. Não tem muito o que raciocinar, não tem cálculo, não tem nada. Tem copiar e colar a norma, tá certo? Então, errou uma questão lá no CFC Questões, a maioria das questões são comentadas sim, mas vai lá na norma, dá uma olhadinha e faz uma anotação no seu caderno de erros, porque é assim que você vai aprender esse tipo de conteúdo. Não tem muito segredo, é esforço e repetição, esforço, repetição. É um assunto chatinho, digamos assim, né? Afinal de contas é lei norma, não tem muito o que fazer, e repetição de questões. Tá certo? Bora agora para um outro ponto, que é o capítulo 1, onde fala sobre o objetivo do relatório financeiro para fins gerais. Isso aqui também cai bastante nas suas provas. Então, atenção a esse ponto e, mais uma vez, não tem o que raciocinar aqui. É cópia e cola de norma, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 1, objetivo do relatório financeiro para fins gerais. O objetivo do relatório financeiro é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores, existentes e potenciais na tomada de decisões referente à oferta de recursos da entidade. Essas decisões elas podem ser a de comprar, vender ou manter instrumentos de patrimônio de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, ou exercer direitos de votar ou, de outro modo, influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Pessoal, traduzindo isso daqui, o objetivo das demonstrações contábeis é o seguinte, é pegar lá o administrador, o dono da empresa, e ele vai olhar para a demonstração contábil e vai pensar, poxa, será se esse ano eu aumento o meu parque fabril, eu capto um empréstimo, eu liquido aquele empréstimo que eu já tenho de forma antecipada, eu contrato novas pessoas? Então são essas decisões que o administrador, que o dono da empresa vai tomar com base nas demonstrações contábeis. E esse é o objetivo delas. Fornecer informações para que possa influenciar nessa tomada de decisão, tá certo? Então tá aqui, ó. O objetivo do relatório financeiro é o quê? Influenciar as decisões sobre comprar, vender ou manter investimentos, conceder ou liquidar empréstimos ou de exercer direitos. Felipe, isso cai em prova? Cai. Vamos lá, eu sempre digo, tudo que está aqui cai em prova. Conforme o CPC 00, o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Copiou e colou o que a gente trouxe ali. Com base no CPC 00, indique se os itens a seguir sobre as decisões de oferta de recursos para a entidade que reporta são verdadeiros, marca V, falsos, marca F. Conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, isso aqui, verdadeiro. Comprar, vender ou manter instrumentos de patrimônio de dívidas, verdadeiro. Negociar preços de produtos e serviços com clientes existentes e potenciais, tá na norma, pessoal? Falso, não tá lá. Exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que afetam os usos dos recursos econômicos da entidade. Então, verdadeiro. VV, FV, gabarito, letra D de dado. Pessoal, vocês viram aqui que é copiando e colando a norma. Não tem o que pensar. Colocou um item aqui que pode até fazer sentido, mas tá na norma? Não tá. Se não tá na norma, meu amigo, tá errado, tá? Então, gabarito aqui, letra D de dado.
Próxima questão. O CPC 00, que dispõe sobre a estrutura conceitual para relatório financeiro, define que o objetivo do relatório financeiro é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores. Ok. Sobre essas decisões, analise as afirmações a seguir. Comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio de dívida, conceder ou liquidar empréstimo ou outras formas de crédito, exercer direitos de votar e de outro modo influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Acerca das decisões que podem ser tomadas a partir do relatório financeiro, está correto que se afirma em 1. Está correto, 2. Está correto, 3. Está correto. Então, 1, 2 e 3, gabarito, letra A de amor. E é isso que está aqui, o gabarito bonitinho. Ó, questão recente, viu? Todas as questões aqui são bem recentes, pessoal. 23, 24. Então, são coisas que caem, que estão caindo em provas. Não é nada de lá de 1500, não, são coisas recentes. Então, pessoal, mais uma vez, para você estudar para esse tipo de conteúdo, não tem segredo. CPC 00 não tem raciocínio, não tem cálculo, é cópia e cola de norma. Então, como é que você vai estudar para esse tipo de conteúdo, para as provas? Exame de suficiência, concurso público, como é que é? Decorando. E para você decorar, você precisa assistir essa aula, responder questões, errou a questão, vai na norma. Pesquisa na norma, faz um esforçozinho ali e depois você encontra a resposta, entende por que você errou e aí você anota lá no seu caderninho de erros, que é o que nós ensinamos lá no nosso treinamento, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Tem um ponto bem relevante que é sobre os usuários das demonstrações contábeis. Tá? Nós já vimos em outras aulas que existem os usuários externos e os internos, certo? As demonstrações contábeis, no geral, elas têm como premissa informar os usuários externos sobre a situação patrimonial da entidade. Por quê? Porque o usuário interno, ele já tem ali o acesso a mais informações até do que uma demonstração contábil pode passar. Então o foco da demonstração contábil seria os usuários externos, tá? As demonstrações podem ser úteis para usuários internos também, mas seu foco principal são os usuários externos. Com as informações contidas nas demonstrações contábeis, esses usuários podem tomar decisões sobre investimentos na entidade, se vão ou não conceder empréstimo, se vão exercer seus direitos como acionistas, enfim, que vão influenciar a entidade. Outro detalhe extremamente importante que cai nas questões de concurso público, né? As demonstrações contábeis não têm o objetivo de apresentar o valor de mercado da entidade, porém, elas são uma ferramenta utilizada para analistas a chegar a esse valor. Um exemplo, você já deve ter observado algumas notícias, né? A Apple alcançou um valor de R$1 trilhão de valor de mercado. Como é que esse valor ele é medido? Bom, ele não é medido ali nas demonstrações contábeis. Soma tudo e subtrai os passivos e você chega ao valor da entidade. Não, você vai chegar dessa forma ao valor do patrimônio líquido, mas o patrimônio líquido não é o valor da entidade, tá certo? Então as demonstrações contábeis elas não trazem o valor de mercado de uma entidade. Porém, é uma ferramenta para que analistas, né, investidores possam avaliar qual que é aquele real valor de mercado de uma empresa, tá bom? E isso aqui cai sim em concurso público e no exame de suficiência também. Continuando aqui falando sobre os usuários das informações contábeis, né? Nós temos aqui, ó, usuários primários individuais têm necessidades e desejos de informação diferentes e possivelmente conflitantes. Ao desenvolver os pronunciamentos, busca-se fornecer um conjunto de informações que atenda às necessidades do maior número de principais usuários. Por exemplo, a companhia prepara as demonstrações focando em usuários externos, mas nada impede que ela inclua informações que serão úteis somente aos seus empregados. Isso aí pode acontecer, tá bom? Então, claro, vamos aqui a uma questão para ver como é que isso cai em concurso público. De acordo com o CPC 00, seu objetivo geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação, que sejam úteis aos chamados usuários primários. Nesse sentido, são considerados usuários primários. Então, vamos lá. A resposta dessa questão aqui é a letra A, credores potenciais. Porque é o seguinte, quem que são os usuários primários? Bom, quando as demonstrações contábeis são elaboradas, elas não são elaboradas focando determinado público, tá? Elas são focadas, óbvio, em um geral, em um público geral. Porém, o que o CPC 00 considera como usuários primários são aqueles usuários que vão tomar decisões sobre investir na empresa ou não, sobre efetuar empréstimo ou não, sobre liquidar o empréstimo ou não. Esses são os usuários primários, né? Os usuários que precisam das demonstrações contábeis para tomar essas decisões
que nós vimos aqui, ó, logo no início, tá? Cadê? Os usuários primários são os usuários que precisam das demonstrações contábeis para tomar essas decisões. Então aqui a nossa resposta, ela vem aqui em credores potenciais, porque o credor potencial, ele precisa da demonstração contábil para tomar a decisão sobre investir ou não numa empresa, para liberar ou não um empréstimo, para cobrar ou não um empréstimo, enfim. Então esse é um usuário primário no sentido do CPC 00. Ok? E vamos seguindo aqui para mais questões, tá? A questão recente, 2024, a estrutura conceitual estabelece padrões para a apresentação dos relatórios financeiros para fins gerais. Esses relatórios privilegiam, segundo a norma, os usuários primários e individuais. Esses usuários têm necessidades especiais de informação diferentes e possivelmente conflitantes. Uma das finalidades desse relatório é determinar o valor da entidade. Errado, não é a finalidade do relatório da demonstração contábil. Atender aos interesses da administração da entidade quando ela não puder contar com outras fontes? Não sei. Apresentar um conjunto de informações que atendam às necessidades do maior número de usuários? Pode ser. Atender com prioridade outras partes como reguladores e o público em geral, fornecendo informações de apoio à tomada de decisão. Reguladores, pessoal, errado. A resposta aqui, ó, a resposta aqui é a letra C de casa, tá? Apresentar um conjunto de informações que atendam às necessidades do maior número de usuários, que casa bem com a resposta que nós demos aqui, né, sobre os credores em potenciais, que são os usuários primários. E a próxima questão, sobre o objetivo, a utilidade e as limitações do relatório financeiro para fins gerais, analise as assertivas a seguir com base no CPC 00, que dispõe sobre a estrutura conceitual para relatório financeiro. Relatórios financeiros para fins gerais se destinam a apresentar o valor da entidade que reporta, ó o erro aqui, ó, valor da entidade que reporta tá errado, pessoal. Então nem preciso ler o resto. Outras partes, como reguladores e o público em geral, que não são investidores, credores por empréstimos e outros credores, devem também considerar relatórios financeiros para fins gerais úteis, eis que esses relatórios são direcionados especialmente para outros grupos. 3. Em grande medida, relatórios financeiros baseiam-se em estimativas, julgamentos e modelos e não em representações exatas. Vamos lá, qual que é a resposta aqui, né? Ela quer saber quais são as incorretas. Bom, a 1 está incorreta. Vamos ver a 2? Outras partes, como reguladores e público em geral, que não são investidores, credores por empréstimos e outros credores, devem também considerar relatórios financeiros para fins gerais, eis que esses relatórios são direcionados essencialmente a esses outros grupos. Isso aqui está errado, pessoal. Os relatórios financeiros, eles são direcionados a quem? Aos usuários primários. Então, os usuários primários não são reguladores, tá? Então, isso daqui está errado. E a resposta disso você pode encontrar no item 1.10 que eu vou trazer aqui, ó. Outras partes, como reguladores e público em geral, que não são investidores, credores por empréstimos e outros credores, podem considerar relatórios financeiros para fins gerais úteis. Contudo, esses relatórios não são direcionados essencialmente para esses outros grupos, tá? Então, aqui está o erro, né? Falar que eles são direcionados a esses outros grupos. Eles não são direcionados. Então, o erro está aqui, faltou a palavra não. Então, 1 e 2 está errado, o gabarito, letra D de dado. Outro ponto de extrema importância, pessoal, é com relação ao regime de competência, tá certo? O regime de competência, pessoal, fala que os atos e fatos contábeis devem ser contabilizados, devem ser registrados, certo? Quando da ocorrência do fato gerador, independente do recebimento ou do pagamento de alguma coisa. Óbvio que isso aqui é uma linguagem um pouco mais popular, mas coloque isso em sua cabeça. Os registros contábeis são feitos de acordo com a ocorrência do fato gerador, independentemente se houve um pagamento, saída de caixa, ou recebimento, entrada de caixa, tá certo? Vamos lá ver aqui como é que isso cai em questões. O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período diferente. Traduzindo, foi exatamente o que eu acabei de falar com a linguagem bem mais acessível. Nesse sentido, aponte a afirmativa que não corresponde a uma despesa ou receita para o exercício de 2021. Então, o que estará contabilizado em 2021? Tudo aquilo cujo fato gerador aconteceu em 2021. E qual que é o fato gerador da receita? A gente vai ver isso mais à frente, mas o fato gerador da receita é a entrega do bem, certo? E o da despesa é o consumo de alguma coisa, de algum bem que você comprou. Então vamos lá. Letra A. Venda a prazo de mercadorias em 31 de dezembro de 2021. Bom, se eu entreguei a mercadoria, então eu posso contabilizar
sim, né, isso daqui em 2021 como uma receita. Então, ok. Recebimento em caixa em 1º de fevereiro de 2021, referente a uma venda realizada em dezembro do exercício anterior. Isso está errado. Por quê? A entrega do produto foi em 2020, só o recebimento que foi em 21. Então aqui, gabarito letra B de bola. Ou seja, que é isso que a questão quer. Há uma alternativa que não corresponde a uma despesa ou receita de 21. Essa receita aqui, ela é de 2020. Vamos ver as próximas. Reconhecimento das despesas com salários em 31 de dezembro de 21, para pagamento em 22. Aqui está corretíssimo. A despesa foi em 21, apesar do pagamento ser em 22. Letra D. Reconhecimento de despesas com material de expediente pagos à vista em 15 de dezembro de 21. Aqui no caso, a despesa foi igual ao pagamento, na mesma data. Então tá tudo certo. Então, ok, aqui também está correto. Venda à vista de mercadorias em 5 de novembro de 21. Aqui também está correto. Então, gabarito, letra B de bola. Ó, próxima questão recente também, ó, da FGV. De acordo com o CPC 00, o regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta. Em relação a ele, analise as afirmativas a seguir. A receita de vendas é contabilizada por ocasião da transferência do seu controle do produto. 2. A despesa de pessoal é reconhecida no mês em que se recebeu tal prestação do serviço. O 3. A despesa do imposto de renda é registrada no exercício seguinte ao da apuração dos lucros, quando é formalmente declarada. Vamos lá. A receita é contabilizada quando há a transferência do controle do produto? Correto. Quando eu entrego o produto para o meu cliente, aí sim eu contabilizo a minha receita. A despesa do pessoal é reconhecida no mês em que recebeu a prestação do serviço? Correto. Foi no mês que eu consumi aquela informação, né? aquele bem, aquele serviço. E o 3. A despesa do imposto de renda é registrada no exercício seguinte ao da apuração dos lucros? Não, errado. A despesa do imposto de renda é contabilizada no exercício em que o fato gerador aconteceu, que foi ao fato da apuração do lucro, no caso, um ano específico. Então, aqui a resposta é 1 e 2 somente, gabarito letra B. B de bola. Isso daqui, pessoal, formalmente declarado é apenas uma obrigação formal do fisco. Porém, contabilmente, como a gente já falou, o que importa é o fato gerador. Se a despesa, se o imposto de renda ele é apurado com o lucro, vamos supor, de X1, então, logo, independente se houve essa declaração ou não, esse imposto de renda vai ser de X1 também. Essa despesa do imposto de renda vai ser em X1. Então, independente dessa formalidade, o que importa é o quê? Mais uma vez, o fato gerador. É isso que importa. Capítulo 2, características qualitativas da informação contábil. Pessoal, isso daqui, ó, atenção, chegamos agora em um dos pontos que é despenca. Desses 3 itens aqui que nós vimos até agora, esse capítulo 2 é o que mais cai. Todos os outros têm, sim, sua incidência, porém o capítulo 2 é, digamos, o campeão até agora desses 3 itens que nós vimos, né? Vimos o capítulo 0, o capítulo 1 e agora o capítulo 2. Capítulo 2, campeão, né? É o item que você deve mais prestar atenção. E mais uma vez, não tem nada de raciocínio aqui, não tem nada de outro mundo. É decorar o que está na norma, tá certo? Então vamos seguindo aqui para nossa continuação. Então vamos lá, capítulo 2 do CPC 00. Características qualitativas de informações financeiras úteis. Nós temos 2 tipos de características de informações financeiras úteis, né? Temos as fundamentais e as de melhoria. Vamos começar pelas fundamentais. Quais são elas, as fundamentais? Relevância e representação fidedigna. Beleza, Felipe? E o que é cada uma delas? Calma, gafanhoto, vamos aqui que tem questão só sobre isso daqui, tá? Vamos lá. Questão do CESP, 2025. Acerca de noções de contabilidade financeira, julgue o item subsequente. Relevância e representação fidedigna são características qualitativas de melhoria da informação contábil financeira. Errado. Nós acabamos de ver que é o quê? É fundamental e não melhoria, tá certo? O erro tá aqui, melhoria. Como eu falei, nós temos as fundamentais e as de melhoria. Relevância e representação fidedigna são características de quê? Fundamentais, ok? Gabarito aqui errado. Questão da CESP, tá? Vamos lá. Felipe, o que é relevância? Informações financeiras relevantes são capazes de fazer diferença nas decisões de tomadas de decisão pelos usuários. Informações podem ser capazes de fazer diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários optem por não tirar vantagem delas ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Ou seja, relevância é a característica da informação de influenciar na tomada de decisão. Anota isso daí, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Fazer diferença, influenciar
a tomada de decisão. Isso é relevância, ok? Informações financeiras são capazes de fazer diferença em decisões se tiverem valor preditivo ou valor confirmatório, ou ambos. Vamos lá. Informações financeiras têm valor preditivo se podem ser utilizadas como informações em processos empregados pelos usuários para prever resultados futuros. Informações financeiras não precisam ser previsões ou prognósticos para ter valor preditivo. Informações financeiras com valor preditivo são empregadas por usuários para fazer suas próprias previsões. E já informações financeiras com valor confirmatório fornecem feedback, ou seja, confirmam ou alteram avaliações anteriores. Então, basicamente, a informação com valor preditivo significa você fazer uma estimativa futura, ou seja, tentar, entre aspas, prever o futuro. E já um valor confirmatório é um feedback sobre aquela previsão feita anteriormente. Então, a informação ela é relevante quando ela consegue influenciar na tomada de decisão e fazer diferença em decisões se tiverem valor preditivo ou confirmatório, ou ambos. Caiu em concurso? Caiu sim, vamos lá. Nos termos do CPC 00, as características qualitativas de informações financeiras úteis se aplicam a informações financeiras fornecidas nas demonstrações contábeis, bem como a informações financeiras fornecidas de outras formas. Para serem úteis, as informações financeiras devem possuir características qualitativas fundamentais: relevância e representação fidedigna. Acerca da relevância, é correto afirmar que informações financeiras com valor preditivo não são empregadas? Errado, são empregadas sim. Informações financeiras precisam ser previsões ou prognósticos para ter valor preditivo? Errado, a gente viu que não precisa isso. Informações financeiras relevantes são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários? É exatamente isso. Gabarito letra C. Vamos ver aqui a D e a E. Informações financeiras são capazes de fazer diferença em decisões se tiverem somente valor confirmatório? Não. Também é valor preditivo ou ambos. Letra E. Informações financeiras têm valor confirmatório se podem ser utilizadas como informações em processos empregados pelos usuários para prever resultados futuros. Isso aqui é valor preditivo. Então tá errado, gabarito letra C. Vamos lá. A característica qualitativa relevância da informação contábil está mais relacionada à letra B aqui, ó, capacidade de a informação influenciar decisões econômicas. Então, anota aí, ó, relevância igual a influenciar decisões. Eita, isso é relevância, tá bem? Ó, mais uma questão aqui sobre a relevância, tá? No âmbito das características qualitativas fundamentais da informação financeira útil, a relevância é detalhada em subaspectos distintos. Um desses subaspectos é representação visual aprimorada, nada a ver. Valor confirmatório e o valor preditivo das informações apresentadas? Sim. Otimização do tempo e conciliação, nada a ver. Então, gabarito letra B de bola. E a próxima característica fundamental é a representação fidedigna. O que é isso daqui? Representação fidedigna significa que a informação contábil é completa, neutra e livre de erros. Tá bem? Então, representação fidedigna significa que a informação contábil ela deve ter uma informação completa, neutra e livre de erro, tá bem? Vamos ver cada um desses itens aqui. Informação completa é aquela que inclui todas as informações necessárias para que o usuário compreenda os fenômenos que estão sendo representados, inclusive todas as descrições e explicações necessárias. Então, informação completa é isso daqui. A representação neutra, ela não é tendenciosa na seleção ou na apresentação de informações financeiras. Ela é imparcial, sem viés e não tendenciosa. Então, ó, palavra-chave imparcial, sem viés e não tendenciosa. A neutralidade, ela é apoiada pela prudência. Atenção a isso daqui, porque muitas questões vão tentar convencer você de que a prudência é uma característica qualitativa fundamental. Não, a prudência é um apoio, é uma característica da representação fidedigna, tá? Felipe, mas o que é prudência na parte contábil? É o seguinte, a prudência significa que quando houver incerteza, serão adotados o menor valor possível para ativos e receitas e o maior valor para passivos e despesas. Vocês vão ver no futuro que, em muitos casos, podem haver dois valores. Vou dar um exemplo aqui para os estoques. Os estoques eles podem ser contabilizados por dois valores, que é o custo ou o valor realizável líquido. Então, pela prudência,
como o estoque é um ativo, eu devo contabilizar somente eu vou escolher o menor dos dois, ou custo ou valor realizável líquido, tá certo? Existem também situações em que passivos podem ser contabilizados por dois valores diferentes. Então, nesse caso, eu vou escolher o maior dos dois. A mesma coisa para a receita. Quando eu puder contabilizar, em algumas situações existirão receitas que eu vou ter duas possibilidades de registro. Então, nessas duas possibilidades, eu vou escolher o menor valor. Já na despesa, eu vou escolher o maior valor, certo? Por quê? Porque eu não posso deixar o meu ativo e nem a minha receita super avaliado, e nem o meu passivo e nem a minha despesa subavaliado. Porque vamos lá, vocês estão lembrados que eu estou gerando uma informação contábil para um público externo, para usuários primários, que são usuários externos à minha entidade. Então imagina que ele pega a minha demonstração do balanço patrimonial e ele tem lá um valor de ativo de 100 mil reais. E ele toma uma decisão com base naquilo. Porém, aquele ativo está super avaliado. Ou seja, aquela decisão em que ele achava que aquele ativo de 100 mil ia dar um retorno de 10 mil, na verdade, esse retorno não vai ser 10 mil, vai ser apenas 1.000. É um exemplo hipotético. Por quê? Porque ele está super avaliado. Então, ele tomou uma decisão com informações que não eram fidedignas. Então, ele se deu mal. Por quê? Porque a informação contábil que ele utilizou não era fidedigna, estava maculada, estava super avaliada. E a mesma coisa no lado do passivo. Imagina que ele vai tomar uma decisão e ele acha que o passivo dele é 10 mil, só que na verdade é 100 mil. Então ele vai tomar uma decisão, mais uma vez, equivocada, porque ele acha que o retorno que ele vai ter daquela empresa, por exemplo, vai ser um retorno muito grande, porém não vai ser tão grande quanto ele imaginava, por conta do passivo que está subavaliado. Então é por isso que a representação fidedigna dos fatos vai buscar pela prudência. Sempre que houver duas ou mais possibilidades para contabilizar o ativo ou receita, eu vou escolher a menor delas. E quando houver duas ou mais possibilidades para contabilizar o passivo e a despesa, eu vou escolher a maior delas. Tá bem? E isso aí cai sim em concurso público e exame de suficiência. Nós já vimos que a representação fidedigna, que a informação contábil, tem que ser completa, neutra e livre de erros, tá? Então, continuando aqui com relação à neutralidade, agora livre de erros. Livre de erros significa que não há erros ou omissões na descrição do fenômeno e que o processo utilizado para produzir as informações apresentadas foi selecionado e aplicado sem erros no processo. Então bora ver aqui como foi que isso foi cobrado em concurso público. Vamos lá. Conforme a estrutura conceitual para o relatório financeiro, as informações financeiras úteis devem ser relevantes e representar de forma fidedigna naquilo que pretendem. Sobre a característica qualitativa fundamental da representação fidedigna da informação, é correto afirmar que, para ser uma representação perfeitamente fidedigna, verificam três características: completa, neutra e livre de erros. Será ser isso aqui? Vamos ver. A representação fidedigna da informação deve seguir um princípio tendencioso na seleção. Tá errado. É o contrário, deve ser neutra, né? Não deve ser tendenciosa. Letra C. Para serem úteis, informações financeiras devem representar fenômenos relevantes sem a necessidade de se preocupar com a essência dos fenômenos que pretendem representar. Errado também. Letra D. Uma informação financeira útil não precisa incluir todas as informações necessárias para que o usuário compreenda. É erradíssimo, tá? Ela tem que ser o quê? Completa. Então, gabarito, letra A, que é aqui, letra A. Próxima questão. Para que a demonstração contábil contenha uma representação fidedigna nos eventos econômicos, ela será auditável? Não. Completa, neutra e isenta de erros? Pronto. Aqui, gabarito, letra B de bola. Próxima questão. A representação fidedigna das informações financeiras exige determinadas qualidades intrínsecas à sua construção. Uma dessas qualidades é representação neutra, isenta de viés ou manipulação. É isso mesmo. Transferência subjetiva dos interesses corporativos, nada a ver com nada. ênfase na maximização dos ativos, errado. Redução intencional da complexidade informacional, errado. Letra A, gabarito aqui. Então perceba, pessoal, que não tem muito o que pensar aqui, né? Vamos lá, próxima. De acordo com o CPC 00, as características qualitativas fundamentais são relevância e representação fidedigna. Sendo que, para ser representação fidedigna, a representação deve ser completa, neutra e livre de erros. Uma informação neutra pode ser parcial? Não. Ser prudente? Exatamente. A prudência, né? A neutralidade, ela é suportada pela prudência. Então,
gabarito letra B de bola. E agora vamos aqui para as características de melhoria. Nós vimos agora as fundamentais, que é relevância e representação fidedigna. E vamos agora para comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade, que são as características de melhoria da informação contábil, ou seja, as características que tornam a informação contábil melhor para os seus usuários primários. Vamos lá, começando pela primeira, comparabilidade. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferença entre itens. Diferentemente das outras características qualitativas, a comparabilidade não se refere a um único item. A comparação exige, no mínimo, 2 itens. Vou dar um exemplo básico aqui, pessoal, com relação à comparabilidade. Quando você vê lá nas empresas da Bolsa, elas divulgam as demonstrações contábeis. E você sempre vai observar o seguinte, que existe a informação do ano atual e a informação do ano anterior. E para que isso é feito? Para que você possa comparar o mesmo item em outros períodos, comparar a evolução. Aquilo ali é a aplicação da comparabilidade, uma das características de melhoria da informação contábil. Como foi que isso foi cobrado em concurso, meu povo? Vamos lá. Dentre as características qualitativas de melhoria segundo o CPC 00, a comparabilidade se caracteriza por classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso, as torna compreensíveis. Não, aqui é outra característica, a compreensibilidade. Aqui está errado. Usar de forma permanente os mesmos métodos para os mesmos itens, seja de período a período da entidade que reporta ou em um único período para entidades similares, não sei, vamos ver. Letra C. Garantir que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não ao acordo necessariamente completo, de que a representação específica é representação fidedigna? Será? Permitir aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Letra D, que é exatamente o que está aqui, ó. Permitir usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Tá vendo, pessoal? É o que eu sempre digo. Não tem o que você raciocinar. É só copiar e colar a norma. CPC 00 é somente isso. Não tem raciocínio. Tem decoreba. E como é que você estuda? Mais uma vez, termina essa aula, responde muitas questões. Errou a questão? Vai lá no CPC 00, analisa as alternativas, dá um Ctrl F ali, dá uma pesquisada, que você vai chegar à resposta correta. Essa última questão aqui, galera, por mais que as outras questões você nunca tenha visto, a letra D é a cópia e cola da norma. Então você acertaria ela tranquilamente, tá? Acertaria tranquilamente, tá bom? CPC 00, galera, é cópia e cola de norma, só isso. Considerando que as características qualitativas destacam quais informações que são mais úteis aos seus usuários e são separadas em características fundamentais e de melhoria, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. Basicamente é marcar o que é relevância, o que é representação fidedigna e o que é comparabilidade. A informação contábil precisa ser apresentada de forma neutra, completa e isenta de erros. Já vimos aqui, 2. Representação fidedigna. A informação contábil precisa fazer diferença na tomada de decisões por parte dos seus usuários. Isso aqui é relevância 1. A informação contábil precisa permitir aos seus usuários a identificação e compreensão de similaridades e diferenças entre seus itens. Aqui é o 3, a comparabilidade. Para ser útil, a informação contábil precisa representar também, de forma confiável, a essência dos fenômenos que pretende apresentar, que é a 2, representação fidedigna. Então, 2, 1, 3, 2, gabarito letra D de dado. Continuando agora, a próxima característica de melhoria é a capacidade de verificação. Capacidade de verificação significa que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não há acordo necessariamente completo, de que a representação específica é a representação fidedigna. Eu estou mostrando para vocês aqui, isso daqui é um telefone, um iPhone, certo? Então, eu estou vendo que é um iPhone, você também está vendo que é um iPhone. Tudo bem? Então nós chegamos a um consenso de que isso aqui é um iPhone. Só que eu gosto do iPhone e você pode não gostar. Então é exatamente isso que a capacidade de verificação quer dizer. Nós dois, nós e vocês aí do outro lado, chegamos ao consenso e ao acordo de que isso daqui é um iPhone. Porém, nós não chegamos a um acordo sobre se o iPhone 12, quer dizer, 15, que é esse daqui, ele é o melhor que tem. Você pode achar que é o 12, ou que é o Xiaomi, ou que é o Samsung. E eu já posso achar que esse daqui é o excelente, que é o melhor que existe. Entendeu onde eu quero chegar?
É isso que a capacidade de verificação está dizendo para a gente. Veja só, capacidade de verificação significa que diferentes observadores bem informados, independentes, chegam ao consenso. Nós chegamos aqui ao consenso sobre o iPhone, tá? Que esse telefone é um iPhone. Embora não há um acordo necessariamente completo. Ou seja, nós não chegamos a um acordo de que ele é o melhor. Nós chegamos que ele é um iPhone, mas que não é o melhor telefone. Informações quantificadas não precisam ser uma estimativa de um valor único para que sejam verificáveis. Uma faixa de valores possíveis e as respectivas probabilidades também podem ser verificadas. Isso aqui é mais uma decorebazinha da norma. Mas o mais importante está aqui, viu? Isso aqui é a descrição sobre o que é capacidade de verificação. Então, resumindo, os observadores vão chegar a um consenso de que aquilo ali que está sendo observado é um item específico, no caso o iPhone, porém não vão chegar a um acordo de que aquele item ali é o melhor ou é o pior. A gente vai ver isso aqui numa questão. Vamos lá. De acordo com o CPC 00, a característica qualitativa da informação contábil, capacidade de verificação, significa que a informação é verificável se sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar. Não, está errado. Isso aqui é relevância. Os usuários podem identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Nós vimos agora o que é comparabilidade. Está errado isso aqui. Diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar a um consenso, mas não a um acordo necessariamente completo de que a representação específica é fidedigna. Gabarito e letra C. Então, isso daqui é capacidade de verificação. Veja, cópia e cola de norma. Não tem segredo. Isso daqui é o CPC 00 puro. Copiar e colar. Com relação à verificação, a capacidade de verificação, ela pode ser de forma direta ou indireta, tá? Anota isso aí. De forma direta significa verificar o valor ou outra representação por meio de observação direta. Por exemplo, contando seu dinheiro. E já de forma indireta, significa verificar os dados de entrada, de modelo, fórmula ou outra técnica e recalcular os dados de saída utilizando a mesma metodologia. Por exemplo, vamos dar aqui, ó. Vocês sabem que nós temos ativos, passivos e o PL, certo? O ativo e o passivo eu consigo identificar de forma direta. Já o PL, como é que eu calculo ele? Subtraindo o ativo menos o passivo. Vou chegar ao PL. Então ele é calculado de forma indireta. Então é dessa forma que a capacidade de verificação pode ser feita, de forma direta ou de forma indireta. Isso caiu em concurso? Caiu, vamos ver aqui. A capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Essa verificação pode ser realizada de que forma? Contínua ou descontínua? Errado. Aqui, ó. Letra B, direta ou indireta. Tranquilo. Próxima característica de melhoria da informação contábil é a tempestividade. Tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. Não adianta eu entregar a informação hoje referente a algo que aconteceu em 2010, certo? Ou seja, notícia velha não vem de jornal. Então você deve entregar a informação contábil no menor tempo hábil possível para que aquela informação contábil seja capaz de influenciar a tomada de decisão. Como eu falei, notícia velha não vem de jornal. Ninguém está preocupado agora mais com relação a o Flamengo ganhou do Palmeiras na Libertadores. Passou, notícia velha. Agora é 2026. Então vamos pensar nas próximas notícias, tá bom? Então isso que é tempestividade. De modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil ela é. Contudo, algumas informações podem continuar a ser tempestivas por muito tempo após o final do período de relatório, porque, por exemplo, alguns usuários podem precisar identificar e avaliar tendências. Como foi que isso caiu na prova? Vamos ver agora. Segundo o CPC 00, a característica qualitativa de melhoria denominada tempestividade, letra A, permite aos usuários identificar e compreender similaridades. Errado. Isso aqui é comparabilidade. Significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo que sejam capazes de influenciar suas decisões. Corretíssimo. É exatamente isso. Ó, letra C. Significa que as informações financeiras são capazes de fazer diferença? Não. Isso aqui é o quê? Relevância. Letra D. Significa que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso. Não, isso aqui é o quê? Capacidade de verificação. Então perceba, pessoal, o que as questões ficam fazendo o quê? Jogando os conceitos das características qualitativas. Então se você observar isso e começar a decorar cada um dos conceitos, você não erra a questão. E para você decorar, para você fixar bem aquele conteúdo, o que é que você precisa? Ir lá no CFC Questões e responder o máximo de questões possíveis sobre esse tema. Nós temos milhares de questões
organizadas tópicos por tópicos. CPC 00, 01, 02, exatamente como está aqui, norma por norma. Então você tem que ir lá e responder o máximo de questões, porque essa é a forma mais eficiente para você estudar esse conteúdo, né, conteúdo tipo decoreba. Olha só, mais uma questão aqui sobre tempestividade. Vamos ver. Para que a informação contábil seja útil aos usuários, ela deve apresentar algumas características. Sobre isso, é correto afirmar que, na tempestividade, a informação é disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade útil? Acho que é isso aqui. Vamos ver. É classificada e apresentada de forma clara e sucinta? Não. Possibilita aos usuários identificarem semelhança, olha só, comparabilidade, é completa, neutra, livre de erro material. Isso daqui é o que? É a representação fidedigna. Então, gabarito, letra A. Próxima questão, leia o fragmento a seguir. Tempestividade significa o quê? Disponibilizar informações aos administradores da entidade ou tomadores de decisões? Tomadores de decisões. A tempo que sejam capazes de modificar ou influenciar. Influenciar. Um gabarito, letra B. Influenciar suas decisões. Nem tenho o que pensar aqui, pessoal. É cópia e cola de norma. E a última característica de melhoria da informação contábil é compreensibilidade, que significa classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso, torna as informações mais compreensíveis. E bora ver como foi que isso caiu em questões. Entre as características qualitativas de melhoria, segundo o CPC 00, a compreensibilidade se caracteriza por classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso. Letra A. Tá vendo, meu povo? Não tem o que pensar, não tem raciocínio, é decoreba pura. Mais um aqui. De acordo com o CPC 00, assinale a alternativa que apresenta a correta definição de compreensibilidade. Letra A. Disponibilização de informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. Tempestividade. Letra B. Meio pelo qual diferentes observadores bem informados e independentes. Isso aqui é o que, pessoal? Capacidade de verificação. Letra C. Identificação e compreensão de similaridades e diferenças entre itens do relatório. Isso aqui é o quê? Mais uma vez, capacidade de verificação. Letra D. Classificação. Desculpa, aqui é comparabilidade, né? Comparabilidade. Letra D. Classificação, caracterização e apresentação de informações de modo claro e conciso. Pronto. Compreensibilidade. Não tem segredo, galera. Não tem segredo. É cópia e cola. Detalhe importante aqui, pessoal. Isso aqui cai bastante em prova também. Restrições do custo sobre os relatórios. Pessoal, em tudo na vida existe um custo. Um custo para você fazer algo, um custo para você deixar de fazer algo. A mesma coisa é no relatório contábil. Para você gerar uma informação contábil, tem um custo. Um custo de sistema, custo de pessoal. Tudo isso tem um custo, um gasto que vai ser feito, tá certo? Não é de graça que as coisas acontecem. No relatório contábil é a mesma coisa e o CPC 00 traz uma norma sobre isso. Traz um ponto importante e que cai em provas com relação a isso. Vamos lá. O custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelo relatório financeiro. O relatório de informações financeiras impõe custos, e é importante que esses custos sejam justificados pelos benefícios de apresentar essas informações. Há vários tipos de custos e benefícios a serem considerados. Traduzindo aqui, meu povo. Para que a informação contábil seja apresentada, seja capturada e seja apresentada, como eu falei, ela tem um custo. Então, para que a gente coloque essa informação financeira à disposição dos usuários, essa informação ela tem que trazer um benefício pelo menos igual ao custo de gerar essa informação. Se a informação ela tiver um benefício menor do que o custo, não faz sentido ela fazer parte do meu relatório. Então é justamente isso o que o CPC 00 traz. A informação contábil, ela gera um custo para você gerar aquela informação. Então é importante que o benefício de se ter aquela informação seja maior do que o custo de gerá-la, tá certo? Bora ver como foi que isso foi cobrado em provas. As restrições inerentes à informação contábil são materialidade, o custo-benefício e o equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. Considerando essas restrições, é correto afirmar que, letra A, o custo-benefício implica que qualquer informação independente do seu custo deve ser incluída nos relatórios financeiros. Errado. Isso aqui não é independente do seu custo. O equilíbrio entre as características qualitativas significa que a relevância deve sempre prevalecer sobre a representação fidedigna. Isso aqui não existe. Letra C. As restrições à informação contábil não devem considerar o impacto financeiro da entidade que divulga as informações. Errado. A materialidade envolve
a avaliação de quais informações são suficientemente relevantes para serem incluídas nos relatórios contábeis. Letra D. Letra E, aqui o gabarito letra D, tá? Vamos ver aqui a letra E. A materialidade significa que todas as informações, por menores que sejam, devam ser reportadas para garantir a transparência. Tá errado. Então, gabarito letra D de dado.